Olá, querido, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Aqui é o pastor Adriano Moreira, prosseguindo com você nas nossas reflexões na carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, ao seu obreiro, ou pelo menos carinhosamente chamado de filho na fé, Timóteo, aquele que foi um grande obreiro na sua jornada, na sua pleiade de obreiros, né? Mesmo tendo sido criado pelo sua avó e sua mãe, na palavra, na escritura, mas Paulo carinhosamente o chamava de filho na fé. A gente teve outras lives falando sobre a letra de hinos que cantamos, sobre frases que pregadores falam que não estão na escritura, mas a gente vai prosseguir, nós não paramos, a gente só tratou de outros assuntos. E hoje nós vamos refletir, sempre voltado pela temática vocacionado, o capítulo 4, verso 1 e 2 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. E o meu pedido a você continua sendo o mesmo. Você possa curtir aqui no Instagram, curtir também no Facebook, no YouTube, Facebook também. Você possa compartilhar, comentar, e no YouTube você se inscreva. A gente está, graças a Deus, crescendo nesses últimos dias nos nossos inscritos no YouTube. Eu preciso estar ali alcançando uma numeração boa de inscritos para a gente poder fazer um trabalho melhor. Enquanto isso, nos bastidores, a gente está preparando um curso a oferecer, só agora depende do editor. Nós já fizemos todas as gravações, graças a Deus, e gostaríamos que você nos ajudasse a se multiplicar. Então, inscreva, compartilhe com mais alguém, pessoas da sua igreja, pessoas do seu convívio, para que possam se inscrever no nosso canal do YouTube, e aqui também no Instagram você nos acompanhar. E aqui no Instagram a gente tem 500 e poucos, então se cada um também fizer esse trabalhinho aí de se inscrever lá e levar mais um, a gente já alcança os 1000 inscritos no YouTube que precisamos. Mas eu quero ler com você 1 de Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, onde o texto bíblico vai dizer para a gente o seguinte: Paulo diz a Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Bom, eu quero deixar a reflexão para você, que vai estar aqui, está aqui ao vivo, mas você também que vai nos assistir depois. Aqui é uma reflexão voltada para o vocacionado, como eu sempre tenho denominado. E eu quero sempre, mais uma vez, dizer que vocacionados são aqueles chamados por Deus para a direção que for, na capacidade que for, na necessidade que for, na realidade que for, vocacionado, a quem Deus tem chamado. E o vocacionado, no tempo do fim, precisa estar atento para algumas coisas. Porque Paulo começa dizendo que o Espírito está dizendo expressamente nos últimos tempos, ou nos tempos do fim, ou nos últimos dias. São essas as expressões bíblicas neotestamentárias para falar desse tempo que estamos vivendo, já desde os tempos do Novo Testamento. Primeira coisa que o vocacionado no tempo do fim precisa saber é que será um tempo de apostasia da fé. Paulo vai dizer aqui que o apostatar é aquele que nega, apostatar é aquele que renuncia, apostatar é aquele que abre mão de, apostatar é aquele que deixa de estar naquela direção, aquele que dá meia volta. E hoje, ou melhor, nestes últimos dias, ou nesse tempo do fim, o vocacionado precisa saber que será um tempo de apostasia. Então, não se admire, não se surpreenda, não se escandalize em ver muitos apostatando da fé. Não é uma apostasia da doutrina, o que também já é perigoso, porque a apostasia da doutrina é quando você começa a ter um desvio da doutrina genuinamente bíblica e do evangelho. Mas aqui Paulo está falando da apostasia da fé, é aquele que deixa de crer naquilo que nós denominamos o credo do evangelho, aquilo que define como de Deus, aquilo que define como do evangelho, aquilo que define como igreja de Cristo. É aquele que crê naquilo que é
o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, ou o evangelho genuíno. Então, é o que Paulo disse aos Gálatas, que se existe outros evangelhos, que se está muitas vezes gente crendo em outro evangelho. Segunda coisa que um vocacionado precisa saber em relação ao tempo do fim, o vocacionado no tempo do fim precisa saber que será um tempo de enganos e de hipocrisia, porque Paulo vai dizer nesse texto que muitos vão se apostatar da fé. E esses muitos que vão se apostatar da fé, muitos deles serão apóstatas da fé exatamente por darem ouvidos a espíritos enganadores. A gente que está não só enganando, mas é gente também que está vivendo um engano. E que automaticamente também está ensinando doutrinas e ensinos que são ensinos da mentira, que são ensinos de demônios. Então, o vocacionado no tempo do fim precisa saber que será um tempo de enganos, um tempo de mentiras, um tempo de hipocrisia, um tempo de máscaras, um tempo de falsificações, um tempo de representações, um tempo de atores, porque é isso que significa a palavra hipócrita. Então, todo o vocacionado no tempo do fim precisa saber que será um tempo de apostasia da fé, mas também será um tempo de engano e hipocrisia. Mas esse texto também, Paulo vai dizer que o vocacionado, e está mais especificamente no verso 2, quando ele vai prosseguir dizendo a hipocrisia de homens que falam mentiras, quer dizer, que não só vivem, mas pregam, não só são o engano, mas enganam, mas ele diz que são pessoas com mente cauterizada. Então, o vocacionado no tempo do fim precisa também saber que será um tempo de cauterização de consciência. O que esse termo significa é uma consciência que já não responde pela verdade do Evangelho, uma consciência que já ficou completamente deturpada, uma consciência que já ficou completamente dominada. É o mesmo texto que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, quando ele vai especificamente falar a respeito das mentes que também seriam, que a batalha na alma humana, na vida humana, melhor dizendo, começa pela consciência, começa pela mente. E ele diz lá que quando a mente ela está escravizada, e ele usa de novo o termo, quando a mente está escravizada ou a mente está cauterizada, então o coração de fato não se abre e os olhos não enxergam a verdade do Evangelho. E hoje nós estamos vivendo um tempo de muitas mentes que já ficaram completamente deturpadas, completamente cauterizadas, completamente transformadas, completamente dominadas, completamente escravizadas, mentes que ficaram completamente deturpadas e que, talvez, alguns casos dessas mentes, se elas não forem definitivamente alcançadas pelo Senhor de uma maneira assim, como diz Jeremias, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, então que quebra, né, a penha, que quebra a rocha, que quebra a pedra, então não haverá de ser de outra forma. 2 Coríntios 10, verso 4, Paulo vai dizer assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E ele diz, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo. Então, quando uma mente ela está cauterizada pelo mal, cauterizada pelo inferno, cauterizada pelo reino das trevas, cauterizada pelo diabo, cauterizada pelo sistema desse mundo, é porque ela não está cativa por Cristo. E aí, se Deus não intervir de modo a tornar essa mente cativa dele, ou completamente submetida à verdade do Evangelho, esse é um dos sinais. Então, essa é a palavra para a sua reflexão, vocacionado, chamado por Deus, chamada pelo Senhor, é de que o vocacionado no tempo do fim precisa saber que esse tempo é um tempo de apostasia da fé, é um tempo de engano, de hipocrisia, de mentira, de falsidade, é um tempo de cauterização da consciência, consciência que já ficou completamente
escravizada pelo reino do mal, pelo reino das trevas, e que somente uma intervenção de fato assim completamente até catastrófica da parte de Deus, né? Completamente autodestrutiva ou destrutiva da parte de Deus, para que essa consciência possa ser salva e ser cativa pelo amor de Cristo, pela graça de Deus. Que você, como vocacionado, saiba das características desse centro. Que você, vocacionado, saiba que é nessa direção que você precisa andar, para que na direção de precaução dessas coisas que você precisa andar, para que você não se deixe apostatar da fé, para que você não se vive um engano nem engane, e para que você não deixe a sua consciência ser cauterizada. Fica aí a nossa palavra, a nossa reflexão, e mais uma vez, curta, compartilhe, comente, se inscreva e ajude-nos a se multiplicar para a glória do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.